sei que Deus está providenciando lugar para nós, né? Você que está aqui nos visitando, nos perdoe o inconveniente, né? Nós somos essa igreja assim que está... Que na verdade, nós somos a igreja, né? O local é só um detalhe, né? Amados, por favor, abram suas Bíblias em Mateus 17. Todo mundo ouvindo? Do muro para cá eu garanto. E vai ouvir. É, filho? Mateus 17. Nós vamos ler do verso 24 ao 27, uma história tão conhecida. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Todo mundo ouvindo aí na última fila? Emerson, está dando para ouvir, Denis? Amém. Verso 24, a partir do verso 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Verso 26. Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, achará um estárter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Senhor, nós queremos e te pedimos humildemente que tu falas, Senhor, através da tua palavra no coração de cada um de nós. Nós compreendemos, Senhor, que só o teu Espírito e ninguém mais é capaz de verdade de transformar nossas vidas, de mudar nossos pensamentos, de nos dar a direção correta, de nos aproximarmos de ti, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, que essa mensagem possa ser fiel àquilo que está escrito, porque está escrito, Senhor, porque tem muita coisa a nos dizer. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém? Esse texto é fabuloso, né? Aliás, de Mateus capítulo 16 a capítulo 24 é tremendo. Muitos ensinamentos, muitas coisas maravilhosas. Mas esse texto em particular, ele me chama muita atenção. Porque, imagina, eles chegaram em Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e por um momento Pedro estava distante de Jesus, e diz o texto que os cobradores de impostos se aproximaram dele e perguntaram se Jesus, o mestre, não pagava o imposto. E Pedro, talvez até sem saber o que responder, disse: sim, trabalha, ou paga. E quando Pedro se aproxima da sua casa, provavelmente o local onde Jesus estava,
Diz o texto que Jesus se antecipa a ele. E Jesus pergunta para ele se era lícito cobrar impostos dos filhos da nação. Talvez, eu não sei tudo que Jesus queria dizer aqui, talvez por ser ele descendente de Davi, e porque havia um acordo feito desde Saul, com a morte do gigante de Golias, que uma das propostas do rei era que aquele que matasse Golias, a sua casa ficaria isento de imposto em Israel. Talvez Jesus estivesse se reportando aquilo. E ele, como sendo da casa de Davi, então ele estaria isento. Porque ele era da descendência de Davi. Mas o ponto é que, para não escandalizar, para não dar ao povo a oportunidade de falar, talvez sem razão, mas talvez não dar a eles, de maneira mesmo que deturpada, alguma coisa que viesse denegrir a sua imagem, Jesus, ele antecipa as coisas e dá uma ordem para Pedro e diz: Pedro, tu vai daí no mar da Galileia e tu vai pescar um peixe. E esse peixe que tu pescar, tu vai encontrar um peixe, e dentro dele tu vai encontrar uma moeda que vai valer por 4 estágios, e paga imposto por mim e por você, ou 4 dracmas. Pode imaginar a cabeça de Pedro? Como é, Senhor? O Senhor está dizendo que eu vou naquele mazão, vou lançar um anzol, o peixe vai fisgar, eu vou puxar o peixe, e dentro desse peixe vai ter uma moeda. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas eu fico imaginando o percurso do que Jesus mandou fazer até o mar da Galileia. A realidade é que ele foi, que ele lançou o anzol, ele puxou o peixe e ele encontrou a moeda no valor que Jesus havia dito. Não é um texto interessante? Intrigante. Que nós podemos tirar dezenas de lições sobre Jesus. E eu, para efeito de tempo, de compreensão, e para não me alongar muito, tirei algumas lições que eu acho preciosas para nós. E a primeira delas é a questão da onisciência de Jesus. Esse texto me diz que Jesus conhece todos os peixes do mar da Galileia. Ele conhecia, porque ele definiu um. Mas se ele tem o conhecimento de todos os peixes, que talvez fossem milhões deles no mar da Galileia, é porque ele não só conhece os peixes, ou não só conhecia os peixes naquele momento do mar da Galileia, mas é porque Jesus, pela sua onisciência, ele conhece todos os peixes que estão em todos os rios, em todos os açudes, em todas as lagoas, em todos os igarapés, em todos os mares, em todos os oceanos.
só alguém com a onisciência de Deus era capaz de saber que ali no mar da Galileia tinha um peixe, e que esse peixe, por uma razão não sei qual, engoliu uma moeda, e que talvez tivesse engasgado com ela, mas que esse peixe, exatamente esse peixe, quando o anzol fosse lançado, quando a isca fosse lançada, seria ele, não outro, que iria pegar aquela isca. O que isso diz para mim? O que isso diz para você? Assim é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele conhece as coisas na visão macro e na visão micro. Se nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 40, diz que Deus, Ele distribui as estrelas no céu, e Ele chama uma por uma, pelo nome. Pelo nome. Jesus entra num detalhe, Ele diz que até o cabelo da nossa cabeça, que por menor que, assim, por menor que seja a cabeça, por menos cabelo que tenha, já é difícil de contar, porque quem possui não sabe quantos tem, mas diz que até isso Ele conhece. Isso não é tremendo? Isso é maravilhoso. E essas coisas, elas se repetem no ministério de Jesus. Por exemplo, em João capítulo 1, quando Filipe vai chamar Natanael, dizendo que tinha encontrado o mestre e tal, e que estava vindo de Nazaré, que Natanael tem aquele diálogo com ele, como é que pode, não, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quando Natanael vê Jesus, a exemplo do que aconteceu com Pedro, que ele se antecipa, porque ele já sabia da conversa dos cobradores de impostos com Pedro, ele já sabia, como se ele estivesse presente, ouvindo o que os cobradores de impostos estavam dizendo, da mesma forma da conversa de Natanael com Filipe. E a conclusão ali é que ele diz para Natanael: olha, antes de Filipe ir lá, eu já vi você debaixo da árvore. Isso não é tremendo? Lembra de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, e naquela conversa que vai rolar lá, Jesus diz: vai chamar o teu marido. Aí ela diz: não, Senhor, não tenho marido. Tu disseste bem. Tu disseste bem, porque tu já foi casado 5 vezes. Vocês estão acabando de conhecer a mulher, e esse que está vivendo contigo não é teu marido. Isso não é tremendo? Agora, amados irmãos, pare e pense, irmãos. Se o conhecimento de Deus é algo tão meticuloso, capaz de conhecer peixe que tem moeda na boca, será que Ele não conhece a você e a mim? Com detalhes. O que você acha? Se Jesus é capaz de conhecer peixe, imagina nós, do qual Ele morreu na cruz para nos salvar. Você acha que existe algum tipo de informação sobre você, sobre sua vida, sobre o seu pedigree, sua família, o número da carteira de identidade, do CPF, do endereço? Você acha do CEP que Jesus não saiba sobre você, se Ele conhece que é peixe?
meio de milhares ou milhões dele, ele tem uma moeda na boca. Esse é o conhecimento. Esse é o conhecimento. Deus nos conhece. Sabe, gente, olha, existem pessoas que nos conhecem. Mas são aquelas pessoas que nos conhecem na hora das celebrações, na hora de estudar, de trabalhar, são companheiros de trabalho, amigos de escola, de universidade. Tudo bem. Existem aqueles que nos conhecem de maneira mais próxima. Geralmente os solteiros são os irmãos, os pais, os parentes mais chegados, que moram na casa. Ele conhece de maneira mais próxima. Existe outro relacionamento que é mais próximo ainda, que é marido e mulher. Porque aí os dois realmente eles se conhecem. Pelo menos deveriam. Mas não tem como conviver por tanto tempo sem não se conhecer. Mas mesmo esse relacionamento entre um homem e uma mulher, como marido e esposa, mesmo assim, há coisas, porque na verdade nem nós nos conhecemos na nossa totalidade. Quanto mais o meu parceiro, o meu cônjuge, o seu cônjuge. Quantas vezes você não é pego por uma situação que você agiu de maneira positiva, você se espantou com você. Eu falei, puxa vida, cara, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. De bom, se foi bom, eu sou cara, eu sou a cara. Se foi de ruim, ele diz, rapaz, como é que pode, meu amor? Pois isso não acontece com Deus, com relação a nós. Porque Ele nos conhece, nossa totalidade. Jesus nos conhece, e nos conhece muito, muito bem. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão patentes e estão à vista do nosso Deus. Todas as coisas. Tentar fugir da presença de Deus, do olhar de Deus, da vista de Deus, do conhecimento de Deus é uma busca imperdível. O salmista, no Salmo 39, ele até quis. Ele disse, Senhor, para onde é que eu vou fugir da tua presença? Para onde é que eu vou? Porque não há um lugar, nem em cima, nem embaixo, nem em lugar nenhum. Não há luz, não há escuridão, não há treva, não há nada que eu possa me esconder e possa sair fora da tua visão, porque tu conhece tudo. Tu sabe do meu levantar, tu sabe do meu andar, tu sabe do meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conhece. Tu já conhece. Tu me sonda pela frente e por detrás. Esse é o conhecimento de Deus. Esse é o conhecimento de Jesus sobre nossas vidas. Agora isso deve trazer um conforto muito grande para nós. Porque se meu Deus me conhece dessa forma, e Ele me conhece, aliás, Paulo vai dizer aos Coríntios, que Deus não permite, capítulo 10, que nenhuma tentação seja maior do que a nossa força. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa capacidade de aguentar, de resistir. Quando as lutas chegam, quando as batalhas chegam, quando as dificuldades chegam, quando as percas,
quando as derrotas, ou quando as vitórias, quando as coisas boas nos acontecem, é porque Deus sabe que nós estamos em condição de resistir, porque senão Ele não permite. Isso deve nos fazer descansar nele. Isso deve nos fazer repousar. Repousar. E dizer: ah, Senhor, Tu conheces. Tu conheces. Segunda lição é que Jesus disse para Pedro pescar o peixe. E abre o peixe, porque tem uma moeda dentro dele. Ou seja, Jesus não só conhecia o peixe, mas Jesus conhecia o que estava dentro do peixe. E aí vem um outro conhecimento que é maravilhoso, que é tremendo. Porque eu posso conhecer as pessoas por fora. Deus diz a Samuel, na escolha de Davi: o homem, ele julga pela aparência, mas eu pelo coração. Ou seja, Deus, Ele não me conhece só apenas o meu rosto, a minha altura, a minha estatura, a cor da minha pele. Ele não conhece só isso. Ele me conhece profundamente. Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas lutas, as minhas derrotas, os meus pecados, as minhas ansiedades, as minhas tristezas, as minhas alegrias. Deus conhece. Deus conhece. Agora veja que coisa legal, que coisa bacana. Porque apesar desse conhecimento, Ele tem nos escolhido em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Apesar de você, apesar de mim, apesar de ser essa pessoa mesquinha, pobre de espírito, pequena, mas Ele olhou para mim e para você. E Ele disse: eu amo. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em Romanos capítulo 5, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então não tem ninguém bonzinho aqui, não tem ninguém merecendo nada, absolutamente nada. É por isso que é pela graça. Porque na verdade nós somos ruins demais, pequenos demais. Nós somos como os apóstolos, que muitas vezes eram difíceis de entender as coisas. Nós também somos do mesmo jeito. Deus está dizendo para nós: rapaz, não se apega a essas coisas, porque isso vai passar. Mas o que é que nós fazemos? Começamos a sonhar com essas coisas, a desejar essas coisas, e se não cuidar, nós vamos passar por cima de pau e pedra para ter essas coisas. Não é verdade? Deus está dizendo para nós, meu irmão, hoje foi lido aqui, 1 João capítulo 3, versículo 16. Assim como Deus me amou, eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que perdoar o meu irmão, a minha irmã, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Mas o que é que a gente faz? A gente tapa os ouvidos. Porque a gente é duro para ouvir essas coisas. E Deus nos amando, e Deus esperando, para muda.
poderia citar aqui dezenas, outro aqui na hora da oferta, do jovem rico. O que aconteceu com aquele moço? Onde é que ele está hoje? Cadê a riqueza dele? Nós lemos aquela passagem, vez após vez após vez, ele é preciso capaz de citar. Já está memorizada. E a gente olha para aquele jovem rico. O pior é que a gente não se coloca no lugar dele, porque nós estamos no lugar dele. Nós queremos dar para Deus aquilo que sobra, aquilo que não custa muito. Nós queremos dar para Deus aquilo que vem na... Não. Aí o que nós estamos pensando? Ah, Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Sim, tá bom. Mas com que tipo de bênção você quer? Qual é a bênção? Com certeza não é espiritual. Porque quando nós estamos falando de bênção espiritual, a gente associa a material. E eu estou falando isso até o corpo. Porque nós estamos tão firmados nessa terra que nós queremos ir para o céu sem morrer. Pode? Um negócio desse? Vai? Como é que vai para o céu sem morrer? Se carne e sangue não pode herdar. Mas nós não queremos morrer. Não, Senhor, morra todo mundo. Eu não, Senhor. Eu vou ficar aqui para eternidade. Por quê? Porque nós amamos isso aqui. Mas Jesus diz para nós, e alerta, e alerta, e alerta. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Ou seja, aquele que está amando tudo isso, que deseja tudo isso, que se esbalda com tudo isso, que sabe que se sente o mais feliz do mundo, porque tem isso. Jesus disse, você vai perder, meu filho, a sua vida real. Agora deixa eu dizer uma coisa. Aquele que perder a sua vida, não é tirar a sua vida, não é jogar tudo fora. Não se trata disso não. O que ele está dizendo é, por favor, use isso para a minha glória. Porque, irmão, pode prestar atenção, pode ter certeza, do botão da minha camisa, aos meus talentos, ao meu dinheiro, à minha capacidade, à minha mentalidade, à minha disponibilidade, à minha juventude, à minha velhice, de tudo, se não for usado para a glória de Deus, isso não vem, isso é pecado. É porque eu estou amando mais o mundo. O meu trabalho, se meu trabalho é aquilo que me satisfaz com tanta alegria, olha que Deus quer que a gente trabalhe. Mas se o trabalho, meu irmão, eu amo mais o trabalho do que a Jesus Cristo, o trabalho vai passar, o salário vai passar, tudo vai passar, tudo vai acabar. Por favor, não queira, não pense, nem eu nem você, que nós vamos enganar Deus, porque Ele nos conhece profundamente.